Bora lá, pessoal. Vamos fazer aquela aula que eu prometi para vocês de resolução de exercícios sobre PA e PG, tá? Então vai estar tudo misturado agora para que vocês treinem essa interpretação e quando nós vamos utilizar as fórmulas da PA e da PG. Beleza? Bom, primeiro aqui uma PA e uma PG para a gente retomar como nós vamos fazer esta interpretação. Então assim, ó, peguem as aulas passadas, eu expliquei o que é progressão, o que é aritmética, o que é geométrica, para que a gente comece entendendo pela sua definição, tá? Então aqui nós estamos vendo uma PA, 3, 7, 11, 15. Notem, 7 menos 3 dá 4, 11 menos 7 dá 4, 15 menos 11 dá 4. Então, a operação envolvida na PA é a adição. PG, 3, 12, 48. Olha como o crescimento, no caso que são duas crescentes, né? Tanto a PA quanto a PG crescente. Notem o crescimento, como ele é muito maior. A gente fala que é um crescimento exponencial na PG. Por quê? A operação que está envolvida aqui na PG é a de multiplicação. E para encontrar a razão, nós vamos utilizar a divisão. Então, olha aqui, ó, 12 dividido por 3 dá 4, 48 dividido por 12 dá 4, 192 dividido por 48 vai dar 4. Então, vocês estão vendo que a razão da PA é 4, a razão da PG é 4, mas notem, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, 6 termos deu o número 23. Esse aqui no terceiro termo já deu 48, mais que o dobro, tá bom? Então, nós vamos identificar a PA e a PG dentre as sequências desta forma. Vamos falar de algumas partes agora que não são tão praticadas assim como o termo geral e a soma dos termos, que eu também vou trazer a fórmula aí, também vou deixar essas fórmulas aí para vocês para poder retomar, que são as propriedades da tanto a PA quanto a PG de 3 termos e o termo central, tá? Então notem que a PG ela segue esse critério que está aqui, ó. Vamos usar como exemplo o que nós temos aqui, ó. Então eu tenho 12, antes é 12 dividido pela razão, tá vendo? Razão é 4, 12 dividido por 4 vai dar o 3. E do outro lado é a razão, é o 12 vezes a razão. Então toda PG de 3 termos, ABC, nós poderemos escrever desta maneira e deve se escrever dessa maneira para que você fique com duas incógnitas, vai. A incógnita, o termo e a razão a descobrir, não 3, né? ABC, que já iria dificultar demais o nosso cálculo, e a propriedade do termo do meio dessa PG de 3 termos fica assim, ó. Se eu tenho uma PG que eu nomeei de ABC, B ao quadrado é igual a A vezes C. É só acompanhar aqui, ó. Tá vendo? 3, 12 e 48. 12 ao quadrado é 144. E 3 vezes 48 vai dar 144, tá? Então, é uma propriedade que
né, vale a pena a gente se apropriar, anotar aí para poder resolver os exercícios que virão para vocês. Bom, agora eu vou falar desta mesma notação, só que agora para PA, tá? Para PA. Então, eu também tenho lá uma PA de 3 termos, A, B, C. Então, a gente já sabe que na PA, eu não coloquei aqui, porque a gente já praticou bastante também. Então, assim, se eu chamar aqui de x, o termo que vem antes é x menos a razão. O termo que vem depois é x mais a razão, tá? A operação envolvida é a adição. E aí, uma PA de 3 termos, o termo médio, será a média aritmética entre os termos dos extremos, certo? P será igual a mais C dividido por 2. Notem aqui, ó, notem aqui, ó. Então, 7, certo? Seria o termo do meio de uma PA de 3 termos. Então, ele está dizendo que esse termo do meio será igual a 3 mais 11, que está 14, dividido por 2. Olha lá como vai dar o termo do meio, certo? Então, pode e deve aplicar essa propriedade da PA também. E a soma dos termos que são equidistantes, certo? Contei até a história do Gauss, foi daqui que saiu a fórmula da soma dos termos de uma PA, porque lembra, o professor dele mandou ele somar do número 1 até o número 100, como um castigo lá, uma tarefa para ocupar o tempo. E aí ele notou o seguinte, que 1 mais 100 dá 101. 2 mais 99 dá 101. 3 mais 98 dá 101. Certo? Então, ele notou que em uma progressão, em uma sequência, uma progressão aritmética, a soma dos termos equidistantes sempre será constante. Então, nós temos aqui uma PA genérica, né? Genérica. Então, ó, o A1 mais o AN será igual ao A2 mais o AN menos 1, que será igual ao A3 mais o AN menos 2, e assim por diante. E olha aqui, ó, a gente pode tirar a prova aqui, ó, olha. 3 mais 23 dá 26. 7 mais 19 dá 26. 11 mais 15 dá 26. Tá vendo? A soma dos termos equidistantes está dando sempre 26. Está sendo constante. Beleza? Então, daqui agora a gente tem as fórmulas clássicas, né? Nós temos as fórmulas clássicas, tanto da progressão aritmética quanto da progressão geométrica. Primeiro, a razão. Então, o que define a PA e a PG é a razão. Na progressão aritmética, como a gente acabou de ver, é a subtração de 2 termos imediatamente consecutivos. É a subtração de 2 termos imediatamente consecutivos. A2 menos A1, A10 menos A9, A100 menos A99, 2 termos imediatamente consecutivos. A progressão geométrica é a divisão de 2 termos imediatamente consecutivos, certo? É a divisão. Termo geral da PA, termo geral da PG. Termo geral da PA. A10, por exemplo. Então, o A10, o N aqui entra no 10, será igual a 1 mais 9 vezes a razão. Então, aqui é sempre o número de termos menos 1, certo? Fácil, fácil. A10 é igual a 1 mais 9 vezes a razão. A7, a 1 mais 6 vezes a razão. PG, A1 vezes a razão elevada ao N menos 1. Então, aqui, a parte
que a gente vai utilizar o antecessor, né, o número que vem antes do termo que a gente quer encontrar, essa ideia a gente vai manter. Só que agora a operação envolvida aqui é exponencial. É no expoente que a gente vai colocar esse número. Então, se eu quero calcular o A10, será igual a 1 vezes a razão elevada a 9. E assim por diante. Na PG, nós temos dois tipos de soma, certo? A soma finita e a soma infinita, que foi o que a gente acabou de ver. E na PA, nós temos apenas a soma finita, certo? Então, aqui é da onde, né, veio a contribuição do Gauss da história. Então, primeiro termo mais o último termo multiplicado pelo número de termos dividido por 2, foi da onde que ele tirou a fórmula. Então, se eu quero fazer a soma dos 100 primeiros termos, como foi o primeiro exercício que foi proposto para ele, né? Então ficaria S100 A1 mais A100, certo? Então, o centésimo termo aqui, vezes 100 dividido por 2, ele vai fazendo pares dos equidistantes, certo? Já na progressão geométrica, se a razão, então vamos lembrar, se a razão desta PG estiver entre menos 1 e 1, lembra? Se estiver entre menos 1 e 1, for um número decimal ali que estiver entre menos 1 e 1, será uma PG infinita. E aí nós vamos utilizar a soma infinita dos seus termos, que a gente viu, né? Por incrível que pareça, é mais fácil do que a soma finita, porque a soma infinita você precisa do A1 e da razão. A1 dividido por 1 menos a razão vai dar a soma infinita dos termos. E a soma finita, né, então, ela é um pouco mais complexa de se calcular, a gente viu isso na prática, exige um pouco mais de recursos algébricos, mas é tranquilo do mesmo jeito, é só aplicar a fórmula. Bom, deixei alguns exercícios resolvidos para poder utilizar de base, tá? Para vocês utilizarem de base na hora de fazer o de vocês. Fiz questão de resolver na mão para vocês verem passo a passo, né? Tradicional mesmo. Então, aqui eu utilizei aquela primeira propriedade lá que a gente viu na primeira tela. É uma PG, a soma dos três termos de uma progressão geométrica é 31 e o produto deles é 125. Se a PG é crescente, a sua razão tá vendo aqui, ó, é uma PG de três termos. Como eu não sei qual é, eu escrevi x sobre a razão, x vezes a razão. Beleza, aí eu vou seguir no que está escrito lá. A soma dos três termos de uma progressão geométrica é 31. O produto deles é 125. Falei, opa, vou usar o produto. Mas por quê? Por que o produto e não a soma? Porque notem que no produto aqui, ó, se você tem um termo que está multiplicando e ele está dividindo, ficou muito mais fácil de eu encontrar esse x aqui. Já eliminar uma incógnita dessa. Ficou x ao cubo é 125, x é 5. Então, notem que eu já transformei isso, substituindo 5 para ficar agora apenas com a razão a descobrir. 5 sobre a razão, 5 vezes a razão. Agora, sim, eu utilizei lá a soma dos três termos é 31. Então, coloquei em forma de soma, que é igual a 31. E aí, gente, você vai fazer o tratamento algébrico, poderia ter tirado o mínimo múltiplo comum geral, já eliminado, juntar os termos semelhantes, que não importa, né? Se você vai passar primeiro, do jeito que eu fiz, ou vai fazer depois, vai cair numa equação do segundo grau. Quando cair numa equação do segundo grau, também não importa o método que você vai resolver, você vai encontrar
duas raízes, 5 e 1/5. E aí sim você vai ver que, então é por isso que ele disse que a PG é crescente. Né? Então vai entrar lá na definição que a gente viu também, de PG crescente. O que define ser uma PG crescente? Qual que é a resposta? É 5 ou 1/5? Qual das duas? Certo? Qual das duas? Tem lá, é as duas? É só o 5? É o 1/5? Se esqueceu, pega a tela, pega a definição, consulta o material e veja qual que é a resposta correta, sabendo que a PG é crescente. Beleza? Aqui também não vou ficar explicando cada um dos exercícios, senão o vídeo vai ficar maior do que normalmente já vai ficar, tá? Mas aí é para vocês acompanhando. Esse aqui é de PA, esse aqui envolve já um conceito de substituição, né? O outro é um sistema de equações. Ó, notem que o tamanho da resolução desse, fiz por sistema, teria outra maneira de fazer, mas que é pra gente treinar também. Chamei de equação 1, chamei de equação 2, tá? Escrevi direitinho o que eu estou fazendo para que vocês não tenham que adivinhar, como eu falo para vocês sempre, né? Matemática é igual à língua portuguesa, né? Você não pode fazer para você mesmo, só para você entender. Então, ó, olha aqui, ó, vou multiplicar a equação 1 por menos 1 e somar com a equação 2, para que vocês entendam o raciocínio e cheguem na resposta, tá? E aí, agora sim, é com vocês, é a parte de vocês. Vou deixar essa lista de exercícios, são 10 exercícios que envolvem PA e PG, alguns apenas para exercitar a técnica, outros a gente vai ter que interpretar, resolver essas situações, problemas que aparecem aí. Beleza? Esse aqui é o desafio, esse é o que vai no formulário que vocês vão preencher na aula, bem bacana, é um exercício clássico também aí deste assunto. E como é que vocês vão entregar essa lista de exercícios? Então essa lista de 10 exercícios já será a primeira avaliação do terceiro e último trimestre nosso. Vocês vão fazer a resolução, eu escrevi aqui, ó, da melhor maneira possível. Vocês podem fazer do jeito que eu fiz lá, fazer no caderno, em uma folha, tirar foto, colocar na tela de apresentação. Pode fazer, se quiser utilizar um aplicativo de lousa digital, pode fazer da melhor maneira que vocês acharem, da maneira que for mais confortável para vocês, tá? Vocês vão colocar essa resolução nas telas de apresentação, certo? Então vocês vão fazer exatamente do jeito que eu fiz. Vai baixar este material, as telas, e vai montar uma apresentação onde tem o exercício e a resolução, o exercício e a resolução, certo? Então essa será a primeira parte da tarefa, o exercício e a resolução, do jeito que eu trouxe ali para vocês, do jeito que normalmente eu trago. E aí vocês vão colocar no ícone entrega do trabalho de matemática no Classroom. Então vou colocar lá um ícone, você também já sabe. Vocês vão anexar essas telas de apresentação no Classroom, não é no formulário, tá? É no Classroom, terá um ícone lá escrito entrega do trabalho de matemática. E a data será no dia 30/9. Então vai dar tempo tranquilo, suficiente aí para vocês fazerem. Beleza? Valeu!